Bom dia. Meu nome é Cibele Alves, eu sou formada em letras, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e especialista na área de psicanálise. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre notas vermelhas, o boletim recheado, colorido de notas vermelhas. Eu sei que as mães colocam muita expectativa sobre os filhos, né, em cima desses filhos. E quando chega na reunião escolar, é uma frustração enorme quando o professor fala que a criança não está bem, que a criança está bagunçando, que as notas estão vermelhas, né? O meu primeiro conselho é ficar calma. Aí eu já ouvi muitas mães falando para mim assim, Sibeli, ficar calma como, né? Como ficar calma? Eu chego na escola, tenho inúmeras reclamações do meu filho e como eu vou ficar calma? Me diz. Ficando, mãe, tenta se relaxar e tenta falar com essa criança, conversar com a criança, porque às vezes já chega em casa gritando, brigando, né, colocando nomes que vão trazer problemas emocionais para essa criança. Então, assim, tome muito cuidado com o que vai falar, procure ouvir mais, pergunte para a criança o que aconteceu. Às vezes a criança consegue verbalizar, né? Por algum motivo ela não conseguiu fazer a prova. Então ela pode ser que a criança consiga verbalizar. Outra coisa, procure a escola, procure ficar mais atenta à escola, procure ter um bom relacionamento com os professores, com o coordenador da escola, procure frequentar mais a escola para saber sobre os seus filhos. Pegue orientação dos professores do que pode ser feito, como você pode ajudá-lo, e em que eles podem também te ajudar. Pegue e procure saber como que essa criança está interagindo com as outras crianças, né? Existe criança que ela é muito tímida, né? E essa criança tímida, ela pode fazer o seguinte, para ela se sentir aceita no grupo, ela pode começar a virar o palhacinho, começar a fazer muita bagunça, começar a perturbar a sala inteira, porque ela acredita que assim ela vai ser aceita pela turma, né? Porque as pessoas começam a dar atenção para ela. E existe aquela outra criança que também é tímida, apesar que essa daí, a bagunceira, ninguém acredita que essa criança seja tímida, mas muitas vezes é sim. Então, a criança muito tímida, às vezes ela fica num canto lá, ela não pergunta, ela tem medo o tempo todo, medo que o professor vai brigar, ela tem medo que os amigos vão rir, ela se sente diminuída, então ela acha que é o centro das atenções, ficando, se ela perguntar alguma coisa, então ela acaba ficando quietinha no canto, nunca pergunta, então tem dúvida, vai embora com a dúvida para casa. Então, essa criança precisa ser vigiada. Então, os pais precisam é, verificar com o professor qual é o comportamento do filho, né? Porque às vezes o professor fala assim, ai, mas ele é tão bonzinho, é uma criança tão boazinha. Peraí, mas por que essa criança está sendo também tão boazinha? Porque a criança precisa interagir, precisa conversar com as outras crianças na sala de aula, né? Ela precisa, no intervalo, brincar. Ela precisa perguntar também, porque todo mundo tem dúvida. Às vezes você não entendeu, a criança não entendeu tudo que o professor falou. Então essas crianças também precisam ser observadas. Então os pais precisam saber como que estão esses teus os filhos, né? Então, outra coisa que a gente precisa ver são a saúde da criança, né? O pai e a mãe precisam ir no oftalmologista verificar se não há nenhuma metropia, porque às vezes a criança não está enxergando bem, né? E a metropia são essas é, dificuldades visuais, como miopia, hipermetropia, astigmatismo, esses nomes que o oftalmologista dá para as dificuldades visuais. Isso é percebido, assim, tanto pela professora como pela mãe, né? Porque às vezes a criança franze muito a testa, fica muito perto do caderno, né? Aperta o olhinho. Essas crianças podem estar com problema visual. Outro profissional é o otorrino. O otorrino, além de verificar o ouvido da criança, se a criança está escutando bem ou não, ele pede que a fono faça um exame chamado processamento auditivo. Esse exame vai fazer com que perceba se a criança ouve, né? Se ela compreende aquilo que ela está ouvindo, né? Se ela compreende, porque uma criança que não compreende o que está ouvindo, né, ela vai ficar muito desatenta. Ela não vai entender o que o professor está falando, então ela vai ficar perdida na sala de aula. Outra coisa
é que os pais devem prestar atenção na se as crianças não estão com muita atividade semanal ou diária, né? Porque às vezes a criança faz natação, futebol, ou algum outro esporte, aulas de línguas, e a criança se torna cansativo para ela, né? Às vezes a criança não tem nenhum horário para estudar, que é outra coisa que os pais precisam deixar bem claro. Existe horário para estudar, horário para brincar, a criança precisa ter tudo isso, né? Ela precisa ter certo para ela, ela precisa ter um lugar certo para estudar. Por exemplo, eu coloco a minha criança, chega da escola, joga os cadernos lá e eu acho que ela está estudando na frente da televisão, ela não está aprendendo nada, né? Lugar certo para uma criança estudar é sentadinha, com as costas, né, com uma cadeira que tenha um aparador das costas, com os pezinhos plantadinhos no chão, né? Um lugar claro, calmo, né? Com uma mesa para a criança escrever. Então, assim, a criança precisa estar bem acomodada no lugar. Porque uma criança que está com uma postura incorreta, ela vai ter desconforto, ela vai ter dores e ela vai ter sono. Ninguém consegue aprender com sono. Isso na escola também. A criança precisa estar confortável, ela precisa estar numa postura boa. Então é até interessante que a gente ensine como a criança sentar, né? Acomodadinha, para que ela não tenha sono na escola, tá? E que ela consiga prestar mais atenção naquilo que o professor está passando. Ah, claro que a gente precisa prestar muita atenção nos nossos filhos, né? E a gente precisa verificar também o emocional, né? Essa criança está chorando muito, essa criança está ficando triste, essa criança está ficando muito de lado. E sempre o pai tendo em mente que hoje em dia a gente tem profissional para tudo, a gente tem pessoas que atendem tudo, né? A psicopedagogia, ela atende toda a área de educação. Então, assim, as dificuldades que a criança tem na educação, a psicopedagogia vai atender, né? Então, o pai deve procurar uma psicopedagoga. E a psicopedagoga, ela não vai trabalhar sozinha. Tudo que ela perceber na avaliação dela que há uma dificuldade da criança, ela vai indicar que a criança vá para outro profissional, né? Ela tem outras pessoas, ela tem fono, então assim, ela tem uma habilidade para verificar o que a criança tem, né? E passar para outro profissional, né? Para que o profissional faça parte dele. Bom, por enquanto é isso, gente. Qualquer dúvida, eu quero que vocês usem esse canal para a gente conversar. Vocês podem me perguntar, né? Qualquer coisa eu venho falar. Se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos que vocês queiram que seja comentado aqui, pode deixar embaixo o comentário que eu venho falar com vocês, ok?